Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade fulgurante de Francisco Cândido Xavier. Como você já sabe, começamos o novo livro, Libertação. Veja só, olha ele aqui, que lindo, não é? Na semana passada nós explicamos algumas coisas muito interessantes que eu recomendaria que você visitasse o nosso programa anterior para elucidar-se a respeito dos personagens que estão aqui nesta obra. Esta obra é muito importante, muito rica. É a sexta obra que nós estamos trabalhando. Você vai olhar aqui atrás de mim, olha aí, ó. Aí estão as outras 5. Nosso Lar, Os Mensageiros, estamos vendo aí Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, e a última que havíamos trabalhado foi No Mundo Maior. São 5 obras da sequência de André Luiz. E agora estamos nos debruçando sobre este livro, o 6º. Hoje é o capítulo 1º. O título do capítulo é Ouvindo Elucidações. Então você pega o seu livro, porque a gente vai colocando sinônimos, vai explicando coisas que você pode ir anotando, tá bem? Vamos lá? Capítulo 1, Ouvindo Elucidações. Para isso nós vamos para a nossa sala de leitura. Vamos para lá, vamos lá. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, nos convidava a preciosas meditações. Reunimos-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, eu havia ouvido comentários referentes às colônias purgatoriais, as colônias de sofrimento, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório ao qual se destinam, arrebanhando milhares de criaturas presas no mal, arraigadas, enraizadas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, nos havia concedido permissão para acompanhá-lo a um enorme centro dessa espécie. Um enorme centro, onde as almas de cada almal se reuniam. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, o ministro Flacos, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectativa de um aluno que não deseja perder um detalhinho do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos no recinto éramos candidatos ao serviço de ajuda, de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras. Dominando-nos, comandando-nos o espírito, o ministro Flacos prosseguia satisfeito, dizendo: os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não podem lhes utilizar as mesmas armas, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é companheiro daquele que serve. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, ela vem da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo um aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso, do centro para a periferia. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. Da mente. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a eletricidade no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da mente, que nos preside a todos os atos da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais. Não existe inferno, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas.
E o que nós temos, na verdade, são esferas obscuras, em que se agregam consciências embotadas, consciências insensíveis, por causa da ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, rebeldes, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Não. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando neles o modo de sentir e de pensar. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terrestre. Na atualidade, reclamamos quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Empreender esta tentativa, incentivando-se tão somente os valores culturais, falando só sobre cultura, seria consagrar a tecnocracia, que procura a simples mecanização da vida, destruindo nela as sementes gloriosas da improvisação, de infinito e de eternidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou convocando-a, arregimentando-a. Porém, é forçoso reconhecer que a organização humana, por si só, não atende às exigências do ser imperecível, não atende às exigências da alma. Péricles, por exemplo, o estadista que legou o seu nome a um século inteiro, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes diminui, não lhes atenua a belicosidade e os desejos, os pruridos de superioridade, de hegemonia, sucumbindo ao assédio de um aflitivo desgosto. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma a loucura pela dominação a qualquer preço. Constantino o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece um novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruíssem reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Puxa vida, aqui já vemos muitos ensinamentos. Flacos está dizendo, o nosso esforço de mudar é de mudar a mente. Não é a cultura apenas. É mudar o foco, a forma de pensar, a forma de imaginar-se a gente no mundo. E para isso, diz ele, é muito útil, é muito bom termos a cultura, termos o acesso à inteligência através dos ensinos, mas é mais importante que nós desenvolvamos este sentimento para entendermos como funciona o universo. Gente que modifique a natureza das coisas pela força sempre existiu. Estamos vendo aí os grandes conquistadores, cientistas
Mas mesmo com tudo isso, eles não conseguiram tirar da mente a ideia do domínio, a ideia da posse, a ideia de querer mais, de escravizar os outros. Porque é isto que a mente das pessoas está focada. É nesta realidade. Então, o ministro Flaccus está dizendo, se nós queremos ajudar os que estão nos abismos, é preciso não apenas falar para eles, é preciso despertar neles a mente e o sentimento para outro padrão. E só aí eles serão diferentes por eles mesmos. Não por medo, não por seguirem alguém que disse e eles acreditaram. É preciso que as próprias almas se convertam. E a conversão não é um ato de palavras, é um regime de amor, como ele disse aqui. Puxa, que legal, né? Essa é só a primeira parte. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com a continuidade dessa palestra do ministro Flaccus. E eu aguardo você para não perder nenhum detalhe, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o livro Libertação, capítulo 1. Eles estão ouvindo elucidações, lá no plano espiritual estão ouvindo o ministro Flaccus. Reúnem-se alguns em um auditório e você vai ver aí na imagem do projeto Imagem a representação daquele encontro. Vocês estão vendo aí, olha, os que estão sentados aprendendo e o ministro falando nesse ambiente no plano espiritual. Mas tá vendo que não é uma palestra para muita gente? Tem muitos lugares vazios. E agora nós vamos continuar a leitura do livro. Vamos para a nossa sala de leitura e você vai ver aquilo que o ministro ainda está falando. Diz ele assim: não longe de nossa paz relativa, nesses círculos escuros de desencanto e de desespero, misturam-se milhões de seres implorando, conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? À frente, pois, de imensas coletividades, em dolorosa solicitação de reajustamento, é necessário, é inadiável o auxílio que restaura. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de imediato à condição dos anjos. Comparada à grandeza inacessível para nós, de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas em pleno universo, a Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada como uma minúscula laranja perante o Himalaia. E nós outros, confrontados com a excelsitude, comparados com a excelsitude, a grandeza dos espíritos superiores, que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados, elevados às singelas culminâncias da inteligência, a pequenas culminâncias inteligentes, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós outros, fora do corpo de carne, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona às manifestações nos mais variados planos da vida. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Vamos e voltamos, morremos e renascemos, morremos e renascemos.
ao nos expressarmos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano trabalha com a razão há precisamente 40 mil anos. Faz 40 mil anos que o homem trabalha com o raciocínio completo. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de uma rocha cortante, que era o sílex da época, o homem atual, o homem da atualidade, que é uma atualidade classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente marcados, manchados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra, que é essa anomalia, a renitenciada imperfeição, a imperfeição que se repete, e a fragilidade da carne, como se a carne fosse permanentemente um indivíduo diabólico, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores e incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. As células, não é? Nos campos da crosta planetária, permanece a inteligência como se fosse anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, nós a auxiliaremos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino nos alcança a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. O domínio vegetal, as plantas, valem-se do império dos minerais para se sustentar e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra do aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e de outros, de vegetais e animais, para crescerem mental e progredirem adiante, para crescerem mentalmente. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra, entre si. Torturam-se e se entredevoram através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a luz divina. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, olhou-nos bondosamente e continuou dizendo: mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam zelosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa o vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos situados numa outra faixa vibratória apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão sem consciência na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, do ser individual, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno a alavanca diretora dos prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. A inteligência corpórea demora-se no círculo humano em uma transitória região, adaptada às suas exigências de progresso, de aperfeiçoamento,
dentro da qual o protoplasma, aquele conteúdo da célula, lhe permite instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria em outros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, se enraiza na esfera física, dominando, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem o instinto de soberania sobre a terra, de domínio que eles carregam como única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza de Deus, estimulando o poder ditador da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e do crime, como se o planeta, em sua expressão inferior, lhe fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles próprios. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, vão consumindo as suas forças e inutilizando o tempo, não se aperceberam da situação dolorosa em que se acham. São estes os espíritos que estão nas zonas umbralinas, que se apoiam sobre as intenções negativas dos vivos, dos encarnados, e se enraizam na sua mente, se alimentam deles e os mantêm no mesmo padrão inferior, no mesmo lodo. Aí quando morrem os daqui, vão para o mesmo lado deles e eles querem manter o domínio desta forma. Veja só como é interessante o que o ministro está falando para nós percebermos em que ponto estamos. E por que é importante o discernimento e o amor. Mas, daqui a pouco nós vamos voltar com a terceira parte do programa. A palestra é muito rica. Nós voltamos daqui a pouquinho. Espero que você esteja apreciando a sabedoria do ministro Flacos para a nossa própria vida. Eu espero você em alguns instantes. Olá, queridas irmãs, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso Espírito da Letra. Puxa, quanta coisa linda tem nessa letra, não? E estamos agora continuando a ouvir o que o ministro Flacos está falando para aqueles candidatos que vão descer às regiões penumbrosas, escuras, onde estão as mentes viciadas, que ainda não se descobriram. E ele então está fazendo uma reflexão a respeito dessa importância. E aqui, nós, na sala de leitura para onde vamos continuar a acompanhar a palavra do ministro. Aí está. Vamos então. Diz o ministro, olha só que coisa interessante, que coisa bonita. Fora do amor verdadeiro, toda a união é temporária, e a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Um reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremos-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares
desde os cumes iluminados aos vales, aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua influenciação, à influenciação do Sol. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o auge, para o zênite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo de muitas formas de intercâmbio, de atração, de imantação, de repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos, em círculos mais altos, poderíamos por enquanto determinar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero se organizam em vastas colônias de ódio, de miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam igualmente, como acontece a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam aniquilar, tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos, criando tumores de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam, que lhes flagelam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos que, saindo do corpo, semilibertos do corpo, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram, tímidos e apavorados, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado, enraizado em tenebrosas regiões além da morte. É o que as pessoas que sonharam com estas almas ou que foram visitar esses ambientes descreveram depois quando acordaram, quando voltaram. Ah, existe capeta, existe gente com chifre, existe gente que solta fumaça pelas ventas. E descreveram assim. E é o que ele está dizendo. Acompanhe o texto aí, ó. A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde apreender de maneira mais intensiva a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros são os homens que compreendem na morte simples modificação de roupa, de envoltório. E um número ainda menor de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardam a prudência de viver no corpo físico de conformidade com os princípios superiores que eles defendem. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e de verdades novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. O homem, presumível herdeiro da coroa celeste, é o condutor do próprio homem dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem, que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados tipos, das mais variadas colorações e matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo um glorioso cântico de trabalho, de imortalidade, de beleza, de esperança, exaltando a vida,
outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando a morte. Espíritos incompletos, que somos ainda, aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da elevação, da subida e da vitória, ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa, e que seguem conosco, lado a lado, na zona progressiva, que leva para cima, ou na zona deprimente em que nos colocamos. O inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual que esteja sentenciada sem remédio ao satanismo, integrando apenas, tão somente, a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Sem juízo. Um dia vão voltar ao juízo. Misturam-se a multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e sobre inúmeras administrações. E o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre essas entidades inferiores, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, à força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. De milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, como acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a casa, a moradia, sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, aflições e derrotas. São estes os espíritos que têm mantido a terra e os homens que se afinizam com eles na condição da distração, de jogar fora o seu tempo, de não usar a inteligência para fins positivos e benéficos. Porque quando eles estão encarnados ou quando eles estão no plano espiritual, eles se acumpliciam com esses valores. E ao invés de quererem subir, não apenas eles querem descer, mas eles querem impedir que outros subam. E quando a pessoa, quando o ser encarnado que está aqui no mundo não tem noção de que é a sua mente a que decide, ele pode afiliar-se por prazer, por gostar, por viciações, por ser mais confortável a essa corrente que o mantém longe do caminho reto, da disciplina interior, da seriedade dos seus preceitos, da disciplina, do idealismo. Porque isso custa, isso dá trabalho, isso incomoda. É isso que os espíritos nos estão dizendo. Esta é uma corrente que está existindo em conflito com a outra, que quer subir, que quer melhorar. E isto está na Terra há alguns milênios, tentando manter civilização atrás de civilização, esse mesmo processo de destruição, de guerra, de infelicidade, de medo, de pavor. É o que nós estamos vendo hoje com intensidade. Mas, puxa, o capítulo está chegando ao fim. Nós só temos mais um bloco. Vamos ver como vai terminar a preleção do ministro? Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Eu aguardo você.
Olá, estamos de volta com a quarta parte do nosso programa do capítulo 1 do livro Libertação. Puxa, cada paulada, não? Isso que o ministro está falando, ele falou em 1949, nós estamos vendo isso acontecido agora, com intensidade cada vez mais brutal. Essa luta entre os que querem manter a terra no atraso e um grupo menor que está lutando para fazer iluminar os conceitos. Puxa vida! Vamos para a nossa sala de leitura para ver como termina a conversa do ministro Flacos? Vamos lá. Acompanhe o texto então. Diz André Luiz para nós. Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro nosso interferiu perguntando: grande benfeitor, reconhecemos a veracidade das vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro? Por quê, não é? Essa é uma pergunta que o rapaz... Por que Deus deixa que isso aconteça? Por que Jesus não impede que isso seja assim? Por que não passa uma vassoura e passa um pano com veja ou com algum tipo de produto para acabar com essas bactérias? É mais ou menos isso que ele está perguntando, não é? Aí então, diz André Luiz, o esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência, de tolerância e respondeu: ora, não será o mesmo que interrogar por que nós também demoramos tanto a aderir ao reino divino? O meu amigo se sente suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos, dos abrigos, dos refúgios misteriosos da sua luta interior? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e de trevas, como acontece conosco mesmo nos recessos do coração? E assim, como nós duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é forçada igualmente a combater nos recônditos, nos ocultos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, vamos recordar-nos de que os estudos desta hora não se prendem a aspectos da compaixão. Nós estamos estudando não os aspectos da misericórdia, da compaixão. Estamos sim ligados agora aos problemas da justiça. Nós outros, e a humanidade militante na carne, não representamos senão uma diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é própria. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima aqueles que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as suas tendências, as tendências que são próprias dessas pessoas. Realmente, nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. E os numes, os deuses guardiães, não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para proteger criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, tanto quanto eles o são, os próprios homens. Criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência, moram com os homens. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de um vasto filtro, um vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos
excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço, conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora, o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes, os bandos espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Veja só. Paulo e Jesus dizendo a mesma coisa. Meu reino não é deste mundo, por enquanto. E nós temos que lutar não contra a carne e contra o sangue, temos que lutar contra o que está invisível, que nos quer dominar, que nos quer impor esses valores. Aí diz o ministro: além, portanto, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo, constantemente, de contínuo julgamento da humanidade. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, possuidores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isto que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, da multidão, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece enraizada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, apesar de reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos externos, exteriores, depende do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente endurecidos, impermeáveis, presos ao mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido, acreditado e vivido por nós provocará o nascimento, a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar, sem concentrar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção, de salvação, é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós de maneira expressiva e concluiu: terei sido bastante claro? De todos os rostos transbordava o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção havia sido encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, cada vez que eu leio isto, cada vez, eu entendo por que nós estamos aqui. Não porque somos bons, não porque fazemos algo que corresponda à grandeza de uma missão, não. Mas porque nós podemos escolher fazer o mal, viciarmos-nos,
falar de coisas fúteis, falar de besteiras, perdermos nosso tempo com coisas banais, ou podemos cooperar com o esforço destas almas, destes seres que estão trabalhando há milênios para reerguer no caminho do bem o entendimento das pessoas. Puxa vida, cada vez que eu leio este discurso do ministro Flacos, parece que põe gasolina no fogo daquilo que eu acho que é preciso fazer, daquilo que eu sinto que a humanidade está precisando tanto. Não é de Messias, não. É de que eu combata os meus defeitos, que eu ajude os outros a verem que é possível, que eu me torne menos grotesco, menos escuro, que eu me sinta amigo de Jesus, não apenas um explorador de seus exemplos. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, eu tenho certeza que você vai chorar muitas vezes neste livro, mas é chorar de emoção de ver como, sendo maus como somos, o Senhor nos ajuda a que nós possamos ajudar alguém. Pense nisso. Comece a ler esse livro com olhos diferentes e veja quantas coisas você está fazendo que poderiam estar sendo revertidas ao caminho da iluminação de outros, ao invés de apenas ficarmos sentados assistindo televisão e comendo. É isso que essas entidades inferiores querem que a gente faça. Pense nisso. É um compromisso de viver. Não é apenas um livro. Não. Isso é um testamento de libertação. Isso é o alvará da prisão que nós poderemos encontrar. Segundo capítulo nos espera na próxima semana. E eu espero você. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pelas suas mensagens de estímulo. E até o nosso próximo, o Espírito da Letra. Muita paz.